A ira de Deus. O mundo está a cada dia pior. A violência aumenta absurdamente e o amor ao próximo é minguado, dizimado a cada dia. Assassinatos, roubos, estupros, mentiras que crescem de maneira absurda. Até entre os que se dizem cristãos, esses números são alarmantes. Cada dia mais aumenta o número de cristãos que se conformam aos padrões do mundo e se esquecem dos preceitos de Deus. Se tornam mentirosos, avarentos, gananciosos, fazem comércio da fé, brigando com Deus e com a dor alheia. E como Deus fica diante de tudo isso? Será que ele fica no céu sem importar com nada do que está acontecendo na terra? Salmo 7:11. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Deus, diante de tudo isso, não fica apático, mas ele se ira todos os dias com o que o ser humano tem feito. Todos os dias o Senhor se indigna muito mais do que nós diante dessas situações. Nós, não tendo criado as pessoas, nos indignamos, quanto mais o Senhor que tudo criou, vendo a sua criação se destruindo, fazendo de tudo para prejudicar o próximo, atitudes que desagradam profundamente e certamente acendem a ira de Deus. E acredite, a ira do Senhor é algo terrível. Gênesis 18:19 nos relatam a ira de Deus contra Sodoma e Gomorra, e isso fez com que chovesse fogo do céu e consumisse totalmente as duas cidades, não sobrando ninguém vivo, além de Ló e suas duas filhas. Números 16 nos conta como o Senhor, em sua ira, abriu a terra e engoliu vivos a Corá, Datã e Abirão, juntamente com suas famílias e tudo o que possuíam. Atos 5, temos Ananias e Safira, que mentiram sobre uma venda e tentaram enganar os apóstolos, tentando, dessa maneira, enganar o Espírito de Deus. Eles morreram diante dos apóstolos e o povo que ali estava por tentarem isto. A humanidade tem brincado com o Senhor, mas Deus continua sendo o mesmo e pode, em sua ira, fazer descer fogo do céu e nos queimar vivos, abrir a terra debaixo dos nossos pés agora mesmo e ela nos engolir, ou então fazer com que nosso fôlego seja retirado e caímos mortos como Ananias e Safira. Essas coisas e outras piores só não sobrevieram sobre nós ainda porque Deus é misericordioso. Jesus está intercedendo por nós, Romanos 8:34, e toda esta ira está sendo guardada, despejada em um cálice. Apocalipse 14:10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O cálice da ira de Deus é algo terrível. Toda a sua ira que não está sendo despejada sobre a humanidade devido a toda a maldade que acontece, e o Senhor está vendo, sendo derramada nesse cálice dia após dia. Jesus no Getsêmani, Lucas 22:39-46, orava a ponto de seu suor ser feito em gotas de sangue, clamando a Deus que, se possível fosse, afastasse dele este cálice, pois ele sabia quão terrível e doloroso seria provar da ira do Senhor. Jesus não temia a morte, as chicotadas, a humilhação sofrida na carne. Ele temia o cálice da ira de Deus. Por isso sua alma se abateu a ponto de suar sangue. Todos os que amam a Deus, creem em Jesus Cristo e procuram viver uma vida de santidade são justificados pelo sacrifício de Cristo e estão salvos de tomar esse cálice. Mas os que não se arrependerem de seus caminhos, lembro que arrepender é deixar a prática do pecado e se converter, ou seja, tomar outra direção em sua vida, beberão desse cálice. Serão lançados lá e atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do próprio Cristo. Hoje, Jesus é advogado e intercede por nós para que a ira do Senhor não seja despejada sobre nós e nos destrua, mas, no fim dos tempos, Ele é quem executará a sentença e castigará o diabo, os anjos que caíram com ele e todos os que o seguiram e seus nomes não foram achados no livro da vida. Agora, você entende do que Cristo nos salvou. Estávamos condenados a ir para o lago de fogo e enxofre e sofrer toda a agonia possível devido à ira de Deus. Porém, Cristo tomou a nossa parte desse cálice para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Converta-se e viva de acordo com os preceitos de Deus. Cristo morreu para que você viva, porém, somente será possível viver se você estiver vivendo para Ele. A cada dia, lembre-se do que Ele te salvou e viva de uma maneira que demonstre o quão grato você é por isso. Foi um grande sacrifício que Jesus fez por nós, e se não fosse assim, extremamente terrível seria o nosso fim. Não ignore o que foi feito na cruz, mas ame a Deus por isso e viva de acordo com a vontade do Senhor.
Deus nos ajude a cada dia carregar a nossa cruz e ir após Cristo, confiando em sua salvação e na esperança de contemplar e morar eternamente na cidade celestial, a Nova Jerusalém, onde nossas lágrimas serão enxugadas, a dor será extinta e a morte eliminada. A luz que a iluminará será a glória de Deus que brilhará constantemente. Apocalipse 21. Lá, e somente lá, teremos plena paz e alegria. Espírito Santo de Deus, ajude-nos na caminhada desta terra a permanecer no caminho que nos conduzirá a este esplêndido lugar.